Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Pereira, bem-vindos a mais uma aula do nosso cursinho IFMG à prova. Dessa vez a gente vai trabalhar questões do Enem 2021 e a gente começa agora com uma questão da filosofia medieval. E hoje a gente vai trabalhar com um texto, desse autor atribuído, ao Tomás de Kempis, Tomás Kempis, que viveu ali no século XIV da nossa era, né? E esse texto foi escrito no século XV. Ele nasce no século XIV e morre no século XV. O texto é atribuído a mais ou menos 1441, quando ele foi escrito. E nesse texto, Kempis vai dizer, esse texto chamado Imitação de Cristo, né? Ele vai ser um representante, né, do ascetismo medieval. Vamos ver então o que diz o texto. Bom, é preciso usar de violência e rebater varonilmente os apetites dos sentidos, sem atender ao que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito. Sujeitá-la a quem? A carne, ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição, a tal ponto que esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo. Bom, e aí qual que é o comando, né? Qual característica do ascetismo medieval é destacada no texto? É legal porque dessa vez, né, a gente realmente não precisava conhecer muito do Kempis, mas a gente precisava entender o que é o ascetismo medieval, né? Que tem a ver exatamente com esse desprezo com o corpo, né? A carne aqui é o corpo, é o material. Os ascetas, eles recuperam, de certa forma, uma perspectiva platônica, né, de hierarquia entre corpo e alma. Né? Essa divisão que o Platão vai fazer do corpo e da alma, o corpo material sendo cópia imperfeita, né? Então o corpo é imperfeito, e a alma, ela é perfeita, ela consegue, né, alcançar a perfeição, consegue contemplar a perfeição, a realidade, né, a verdade. Então, é preciso sujeitar esse corpo à alma. E aí, a gente tem, né, entre essas alternativas, a gente tem aquela que melhor explica essa situação dos ascetas. Ora, que é a desvalorização da materialidade corpórea. É o que eu estava falando mais cedo, né? O corpo, para os ascetas, ele é inferior, ele é desvalorizado. Não está falando de uma condenação de alimentação impura. Alguém pode talvez confundir, porque está falando de apetite, né? Alguma coisa desse sentido, e aí pensou em alimentação. Mas o texto é muito claro, né, nessa sujeição do corpo ao espírito, nessa desvalorização do corpo. A carne ela deve se curvar à sujeição da alma, do espírito. Então, não tem a ver com a exaltação do ritualismo litúrgico, não tem a ver com a afirmação do pensamento racional, tampouco atividade laboral e alimentação impura. É uma desvalorização da materialidade corpórea. O corpo, para os ascetas, ele é inferior, ele deve se curvar à alma, que seria a parte mais importante da nossa existência. Bom, essa foi mais uma aula, né, do nosso cursinho. Espero que vocês estejam curtindo, né? Inscrevam-se no canal e a gente se encontra numa próxima.